Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. No último Congresso Internacional de Apicultura, a Apis Nativa conquistou 7 medalhas e foi destaque no evento realizado na Turquia. Desde 2002, a empresa familiar com sede em Santa Catarina se dedica a exportar mel a diversos lugares do mundo. O JR Agro recebe hoje o diretor da Apis Nativa, o Tarciano Santos da Silva. Seja bem-vindo, Tarciano. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco do que a gente experimentou na Turquia no último Apimondia. Mas antes disso, vale lembrar que o JR Agro tem episódio novo toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. E Tarciano, então vamos lá, foram 7 medalhas. Medalhas de que exatamente? A gente recebeu primeiramente medalha nossa cera de abelha. Então, nossa cera foi destaque no Congresso, cera de abelha em bloco. Recebemos medalhas no mel monofloral, no mel multifloral, no mel cristalizado, o mel cremoso, como chamamos aqui, né? No mel processado e no mel também sem processamento, que é um mel que não é aquecido para ser processamento. Então, eles chamam mel processado quando se aquece e faz uma filtragem especial. E o mel raw, que eles chamam, que é o mel sem processamento. E na verdade a gente nem sabia que tinha tantas categorias assim de mel, que o mel pode ser classificado em todas essas categorias. Fazendo uma analogia simples com o vinho, então temos o vinho branco, o vinho tinto, o vinho rosé, o espumante. Os méis também são classificados por diversas cores, por monoflorais, por multiflorais, pela forma dele de estar líquido ou cristalizado, ou ser um mel processado, ou uma matéria-prima como veio do apicultor, né? O mel que a gente conhece, assim, o mais popular, o mais comum que fica nas prateleiras do supermercado, qual é? Eu acredito que seja mel silvestre, mel multifloral, que é o mel mais popular, né? No Brasil é um país muito grande, é um país continental, como a gente sabe, com uma flora incrível e devido a essa flora apícola, que é a flora apícola, é a flora das flores que produzem mel, a gente consegue ter méis muito especiais de norte ao sul do Brasil. E esse é um prêmio que vocês já ganharam em outras edições, né? Qual que é a importância desse prêmio, desse congresso internacional? A Apimonte é um congresso internacional realizado a cada 2 anos. Um evento acontece no continente europeu, outro evento fora do continente europeu, né? É um congresso onde reúne apicultores, pesquisadores, cientistas, exportadores, importadores, invasadores, toda a cadeia relacionada à apicultura se encontra lá. E nesse congresso também existe o concurso de MEs e de certos produtos relacionados aos produtos da abelha. A nossa primeira participação no Congresso foi em 2003, lá em Ljubljana, e foi somente uma participação comercial. A gente participou em 2005, na Irlanda, em 2007, na Austrália, e foi a primeira vez que a gente resolveu entrar no concurso de mel. E naquela época a gente recebeu medalha de ouro e uma de prata. No ano seguinte, em 2009, foi em Montpellier, na França, a gente não participou no concurso. 2011 foi na Argentina, fora do continente europeu, que a gente também não participou. E de 2013 para frente, participamos em todas as edições. E todas elas recebemos muitas medalhas. 2013 na Ucrânia, 2015 na Coreia do Sul, 2017 na Turquia, 2019 no Canadá. E era para ser 2021, mas devido à pandemia, ele foi postergado para 2022 e o país era para ser na Rússia, na cidade de Ufa, e devido à guerra com a Ucrânia, a Apimondia, que tem sede lá em Roma, na Itália, decidiu não fazer na Rússia e a Turquia abraçou esse evento. O ano que vem, em 2023, vai ter uma nova edição, que seria a edição dos anos ímpares, que vai ser no Chile, né, em Santiago, que com certeza estaremos lá participando novamente. Então, das edições que a gente participou e concorreu ao concurso, todas elas tivemos muitas medalhas para o Brasil. O mel brasileiro já é muito valorizado, muito conhecido lá fora, né? Mas qual que é o diferencial do mel de vocês? A gente é uma empresa exportadora. Nós temos nossas colmeias também. O senhor Célio, que é o meu pai, é patriarca da família, tem suas colmeias, ele cultiva e produz mel. Mas a nossa empresa hoje é especificamente exportadora de mel.
compramos mel no Rio Grande do Sul, ao Maranhão, então recebemos uma quantidade enorme de mel de todos os sabores, cores, é fantástico trabalhar com os méis. E nosso know-how, todo o mel que chega aqui na empresa, a gente colhe a amostra de tambor por tambor, analisa cada mel e feitos os blends para essa exportação. Primeiro, por a quantidade muito grande de mel que a gente recebe. E segundo, pelo nosso know-how de seleção, a gente consegue participar e ter bastante sucesso nesses eventos. O Brasil produz méis fantásticos e méis também não tão bons, que é usado na indústria alimentícia, para fazerem produtos que não necessitam esse sabor premium, digamos assim, né? E cabe a gente saber selecionar quais méis vão para quais mercados e para quais clientes. Então vocês fazem uma curadoria, na verdade, de méis brasileiros, né? Como se fossem, já que você fez aquela analogia com vinho, vocês são uma espécie de sommelier de mel brasileiro, né? Vocês fazem blends, quer dizer, misturam méis de regiões diferentes também do Brasil? A gente mistura muitas vezes por demandas do mercado, tá? O mercado lá fora, ele exige para alguns méis especiais, méis monoflorais, e para alguns outros mercados, méis multiflorais. Eles também trabalham com cores de mel. Então, tem mercados que valorizam por cores diferentes, preços diferentes. Por último, existem alguns méis especiais, que são os méis de melato, que são méis que não vêm da flor, do néctar. Ele vem de um exudado, de um inseto, que faz uma secreção no tronco da árvore. Então, a gente tem todos esses méis e vai fazendo blends para os clientes de acordo com a especificação dele. É o mel do melato de Bracatinga, é esse que você está falando? Esse é um mel muito famoso, né? E quando a gente começou a exportar lá em 2001, era um mel sem valor nenhum para a gente, porque é um mel escuro e com gosto muito robusto, e as pessoas não estão acostumadas com esse gosto, né? Como fazer uma analogia de novo ao vinho, se eu pego um vinho muito robusto, com gosto muito forte, um vinho com uma idade bastante avançada, para quem não entende muito de vinho, vai achar aquele vinho um gosto estranho, na verdade, né? Tanto é que eu brinco que a minha avó, com 80 anos, ela pegava um vinho de garrafão e botava uma colherinha de açúcar para adoçar, porque para o paladar dela era aquilo Aham, que ela gostava, aham. né? Então, no nosso paladar, na nossa experiência, a gente não consumia esse mel e o apicultor mal tinha negócio para esse mel. Porém, lá na Floresta Negra, no sul da Alemanha, existe a cultura de comer esse mel. E qual que é a grande vantagem do mel brasileiro? Eu sei que a gente tem uma diversidade tão grande de méis no Brasil, mas por que que o mel brasileiro é tão valorizado? Existe essa diversidade tem dois pontos, né? Um é muito interessante porque a gente tem uma quantidade muito especial de méis. Outro, se a gente não saber trabalhar com os méis muito bem, os importadores às vezes recebem uma surpresa porque eles compram um mel e recebem outro que, apesar de parecer aquele, tem gostos bastante diferentes do que eles esperavam. Alguns importadores brincam cada vez que compram mel com tal especificação do Brasil, é uma caixinha de surpresa, porque ele não sabe o que vai vir, Mas por né? que muda o sabor? Pelas flores, né? E Ah, alguns países, vamos lá, Canadá, Argentina, que também produzem muito mel, eles não têm uma variedade de flora tão grande quanto a gente e acabam tendo uma coisa mais, por um lado, mais sem graça, né? Porque é mais constante, mas também, por outro lado, é mais fácil de um importador trabalhar lá fora. Um ponto muito importante no mel do Brasil, a produção de mel orgânico. O Brasil é um dos países com maior produção de mel orgânico do mundo, né? Há 10, 15 anos atrás, vieram me visitar dois importadores americanos e duas pessoas de uma rede muito grande de supermercados nos Estados Unidos. E eu estava mostrando com muito orgulho o Nordeste do Brasil, que é uma região perfeita para a produção de mel orgânico, né? Que tem muito pouca agricultura intensiva, até aquela área toda que no verão é um deserto e no inverno fica uma floresta de flores extremamente lindo. E eu com orgulho, e eles, por outro lado, falando, por que que essas regiões do Brasil são tão subdesenvolvidas, né? Então, por um lado, isso é muito bom para a apicultura orgânica, por outro lado, são regiões mais pobres do Brasil. Mas desde que começou a apicultura nessas regiões, se gerou uma fonte muito importante de renda
para todas aquelas pequenas cidades locais. Vários moradores de lá falam conosco, que a gente tem uma filial lá no Piauí, outra no Maranhão, outra no Ceará também. Tarciano, num ano de seca no Nordeste, a gente não tem mel e não tem riqueza. Quando chove bem no inverno e as flores florescem e a apicultura dá resultado, o dinheiro aqui na cidade circula de uma forma muito grande. Então, o mel nessas regiões é muito, muito importante como fonte de renda. Você estava mencionando o mel orgânico. Qual que é a diferença? Como é que se classifica o mel orgânico? E qual é a diferença de um mel comum? Existem várias regulamentações, né? Existe a regulamentação europeia, a regulamentação dos Estados Unidos, que é a ANOP, a regulação brasileira, que é a BRO, e mais a JAS, que é uma regulamentação japonesa que não existe para apicultura. Então, cada regulamento tem um pouquinho de diferença do outro. Mas, a princípio, é o quê? São apiários localizados a distante de fontes de contaminação ou de potenciais fontes de contaminação. É o manejo do apicultor não usando qualquer coisa que possa vir a contaminar o mel. E a gente tem muita sorte no Brasil que a nossa abelha é africanizada e existe muita história que é uma abelha agressiva, mas na verdade a gente entende um pouquinho diferente. A gente entende que é uma abelha mais defensiva. Por que defensiva? Porque alguém está invadindo o ambiente dela e ela está se defendendo de uma forma mais forte do que uma abelha europeia que aceita mais alguém invadir o ambiente dela, né? Então, essa abelha africanizada, ela é mais resistente a doenças. Então, a gente não precisa tratar para doenças com antibióticos e assim por diante, e isso é extremamente importante. Logicamente, o manejo do apicultor tem que ser adequado para ele não fazer algum manejo que estrague o que o regulamento não permita. Existe uma rastreabilidade muito importante da colmeia, do apicultor até a exportação. Então, existem várias regras que devem ser obedecidas, né? Nós hoje temos mais de 499 mil colmeias certificadas de apicultores do sul ao norte e nordeste do Brasil. E esses apicultores assinam um contrato com a empresa que eles se responsabilizam a praticar apicultura de acordo com as normas orgânicas. Tarciano, você estava falando que o seu pai, na verdade, tudo começou com ele. Ele era um apicultor e aí hoje vocês trabalham com MEIs do Brasil todo, vocês fazem essa curadoria. Mas como é que começou essa história na sua família? Meu pai é um farmacêutico bioquímico, tá? Então, ele tinha um laboratório de análises clínicas na cidade, né? E lá em 1978, 79, foi parar um enxame de abelhas no telhado da casa dele de praia. E eu me lembro ainda, eu na cozinha, tentando pular, ele brigando comigo para eu sair correndo, que era perigoso, batia a panela para tentar baixar o enxame, que tá tudo voando por tudo. Naquela época, as abelhas eram mais defensivas que hoje, e entrou no telhado e não sabia como retirar essa colmeia de lá. Depois de muitas tentativas, ele chamou a apicultora, que ele veio com uma caixa de abelha, derrubou a rainha dentro da caixa com cera de abelha. As abelhas todas seguiram a rainha e foram para dentro da caixa num passo de mágica. E ele se encantou com aquilo, porque a mãe dele era agricultora, a mãe dele veio do campo, ele cresceu no campo também, foi o único filho que se formou na universidade, em Florianópolis, na UFSC, e se encantou com aquilo e pensou, eu vou começar com apicultura e vou usar o dinheiro da apicultura para fazer viagens e conhecer o Brasil e o mundo. Seria um hobby a Ah, princípio? um hobby, mas assim, Aham. já num nível uma escala profissional, Tá. porque ele fez a sociedade, inclusive, com esse apicultor, e no começo dos anos 80, ele tinha 500, depois chegou a ter 800 colmeias de abelha, e isso para 40 anos atrás era uma quantidade muito grande. Ele foi um dos pioneiros aqui no Sul a fazer a apicultura migratória, né? Então ele virou apicultor. Lá no final da década de 80, ele decidiu ir para Cuba num congresso de apiterapia. O que é apiterapia? É cuidar da saúde com produtos das colmeias, com mel, com a própolis, com pólen, com a geleia real, com o veneno de abelha e com a cera de abelha. E lá ele começou a entender de como fazer cosméticos e suplementos alimentares usando os produtos apterápicos.
e montou uma empresa chamada a Apis Nativa Produtos Naturais, que tem a marca Prodapis, né? Em 1992. Então, ele virou um entreposto, fez uma indústria, uma pequena indústria de cosméticos e suplementos e começou a crescer. Lá em 2001, a China foi banida do mercado mundial de mel por ter clorofenicol no mel contaminado, que esse é um exemplo de um contaminante que não pode ter no mel nem no orgânico e nem no convencional. E então o mercado começou a buscar novos exportadores, novos fornecedores. E alguns alemães falavam: eu não acredito que o Brasil, um país tão grande, não produza mel. E vieram buscar possíveis exportadores de mel no Brasil. Como nós estávamos nesse meio, a gente começou a exportar. E eu me lembro ainda em 2003 que eu participei da Apimondia lá em Ljubljana, na Eslovênia, um país lindo, uma cidade linda. E eu fiz uma apresentação sobre o mel brasileiro, mas eu também conhecia muito pouco. Eu tinha vindo de uma viagem que eu fiquei 3 anos de mochila nas costas, viajando pelo mundo. Tinha cabelo maior que o seu cabelo, meu cabelo na época. E eu tenho amigos hoje do setor, argentino, alemão, inglês, que falavam assim: que esse rapaz entende apicultura, o que ele está fazendo aí, né? E eu fiz uma palestra para a FIDEM, que é uma organização dos importadores e invasores de mel da Europa, explicando um pouquinho do mel brasileiro, que eu também entendia muito pouco na época. E daí a gente começou a ser conhecido, a empresa abriu em 2001 a Apis Nativa Agroindustrial Exportadora, que é a Apis Nativa, e na época a gente era uma empresa extremamente pequena. Nós exportávamos 400 toneladas por ano, que é em torno de 20 contêineres por ano, né? E hoje vocês estão com Hoje, quanto? 8.000 e poucas toneladas, que isso dá uma média de 20 contêineres por mês, né? As nossas instalações eram extremamente pequenas, hoje são quase 10.000 metros quadrados de área construída somente aqui na matriz. É uma das indústrias mais modernas e maiores da América Latina, né? Então, a gente se organizou, cresceu muito, tivemos muito problemas difíceis. O Brasil foi embargado do comércio da União Europeia em 2005, por não ter o Ministério da Cultura não ter feito um plano nacional de controle de resíduos, e foi primeiro o mel que foi barrado, depois foi a carne, que ficou 1, 2, 3 meses lá em 2007. Nós fomos a primeira empresa a ser habilitada para voltar a exportar para a União Europeia depois desse embargo, e foi muitas histórias, muitas conquistas depois disso. Mas tudo começou com um colmeia invadindo a casa de praia lá no final da década de 70. Que interessante, interessante que ele teve visão de chamar um apicultor e não, sei lá, alguém ali que fosse fazer algum serviço, né? Tem gente que joga fumaça, enfim, quer matar a colmeia. Ele teve uma outra visão, né? É muito engraçado também que, na época, aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena, 70.000 habitantes, Araranguá, na época devia ter uns 30.000, e ser um bioquímico, na época tinha 2 bioquímicos na cidade, era um doutor, e o pessoal ria dele. O que esse doutor quer em mexer com abelha? E hoje ele não tem mais laboratório, a família toda vive da apicultura, da exportação de mel, né? Então, que para muita gente era uma loucura se envolver com a apicultura, para ele foi um sonho que se tornou bastante realidade, né? Agora, um dos detalhes que me chamou a atenção nesse seu relato foi como o mel brasileiro passou a ser valorizado muito recentemente, né? Como foi necessário, foi preciso que alemães viessem para cá procurar o mel brasileiro para a gente poder exportar. Antes disso, o consumo era só doméstico, era só interno. O Brasil, como todo, é um país com economia muito fechada, né? Então, na década de 70, 80, o Brasil não tinha uma tradição de comércio internacional, né? O Brasil começou a trabalhar com comércio internacional no começo da década de 90, então o Brasil era fechado. Brasileiros que falavam qualquer outro idioma para poder fazer algum comércio eram limitados, hoje já mudou muito isso. Antigamente, viajar também é muito difícil. Então, culturalmente, o brasileiro não tinha esse trading no sangue, né? E, sem dúvida, hoje é totalmente diferente. O Brasil hoje está entre os 10 maiores produtores de mel do mundo, né? Apesar de ser um produto para exportação recente para a gente, já estamos entre os 10 maiores. Você acredita que a gente consegue subir um pouco mais ainda nesse ranking? O mel, comparado com outros commodities agrícolas, é uma commodity muito pequena, né?
comparado com açúcares, grãos e assim por diante. Mas é muito importante, porque o valor, muitas vezes, da apicultura não é só no mel, é na polinização. Tanto é que lá na Califórnia, no cultivo de amêndoas, se paga $150 por colmeia para polinizar as amêndoas. Sem a polinização não se produz, né? Então, a parte de mel, o Brasil é um iniciante. O que tem muita vantagem no Brasil, que muitos apicultores são apicultores novos, enquanto no mundo são muitas pessoas já com meia idade e se aposentando, então um potencial muito grande de crescer. Flora apícola muito, muito grande, então muitas regiões, temos muitas áreas de reflorestamento, eucalipto e assim por diante, que também produz muito mel. Então o potencial do Brasil crescer na apicultura continua sendo muito, muito grande. Vai depender muito da parte instrução técnica para os apicultores, continuar sendo lucrativo para eles continuarem investindo, né? Nós tivemos vários projetos muito pioneiros, muito interessantes no Brasil. Fomos a primeira empresa a importar máquinas de desoperculação automática, porque tudo manual era feito, isso faz uns 8 anos. Hoje já se produz no Brasil, então, porque a gente foi lá, importou máquinas para mecanizar a extração de mel, os apicultores podiam dedicar mais tempo no campo e menos tempo extraindo. Fizemos um projeto pioneiro de criação de rainhas para doar para os apicultores quando eles vendiam mel para a gente, para motivar eles a trocarem a rainha e ensinar a trocar a rainha para produzir mais mel. Então, assim, a gente importou uma máquina de laminação de cera da Alemanha, que ela forma uns alvéolos perfeitos. No Brasil existe máquina para fazer laminação, mas não da mesma qualidade que essa máquina alemã. Então a gente inovou o tipo de cera do Brasil e depois, agora já existe máquina produzindo assim no Brasil. A gente fez várias coisas modificando que não só para a gente agregou, mas sim para toda a cadeia começou a evoluir com isso. O que falta para crescer mais? Quais são as maiores dificuldades hoje para o apicultor brasileiro? Acho que falta um pouco de história, né, para a gente ter uma cultura maior na apicultura. Falta bastante conhecimento técnico. Não estou dizendo que como a gente faz não funciona, funciona, mas a gente pode melhorar ainda mais a parte técnica. Falta recursos financeiros, facilidade para eles conseguirem linhas de créditos. Muitas vezes a gente financia os apicultores e eles não têm a cultura de ir num banco e buscar um Pronaf ou alguma outra linha de crédito que vai ser mais barato do que a gente, porque nosso objetivo não é fomentar financeiramente, e sim ser parte da cadeia, um elo da cadeia. Então, muitos apicultores entendem do Pronaf, tem grau de instrução médio elevado, mas muitos também têm um grau de instrução limitado. Isso dificulta eles irem fazer alguns documentos e assim por diante. Talvez até a cadeia bancária não reconhece o apicultor como atividade lucrativa, então não tem uma receptividade tão grande quando o apicultor vai lá, atende ele de uma forma, não digo grosseira, mas sem uma atenção especial que não motiva ele voltar e buscar mais linha de crédito. Então, existe muitas coisas para serem feitas ainda, né? E o Brasil também consome muito pouco mel, então mesmo a gente aumentando toda essa quantidade de produção de mel, se o Brasil aumenta o consumo, sem dúvida nenhuma, vai faltar mel para exportar. Outra coisa também que foi interessante, a Apex promoveu as empresas brasileiras para participar da feira lá na Apimôndia, e uma dessas perguntas, o que a gente podia fazer, trazer uma Apimôndia para o Brasil daqui a 4 anos, 5 anos, para mostrar a importância desse segmento para toda a sociedade, que a sociedade não conhece, né? Já teve no Brasil em 89, se eu não me engano, 87, mas faz muito tempo. Então é importante um trabalho visível, um cultivo visível para toda a sociedade, né? E ganhar respeito e consideração. Tarciano, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Eu queria te agradecer por essa conversa tão doce, tão prazerosa, mas queria te pedir para você mostrar as medalhas. Então, aqui são as medalhas, foram 7 medalhas, né? Olha. Ouro, prata e bronze, em diversas categorias. Muito bom, vocês já estão colecionando várias dessas. Sim, está muito orgulhoso da conquista. Tá certo. Obrigada, então, pela sua participação. Obrigado a todos.
O JR Agro é o seu espaço para conhecer um pouquinho mais sobre o agronegócio. Todos os nossos episódios ficam nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.